A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para nos aproximarmos de Deus, né? E assim como o próprio Senhor Jesus disse, na própria palavra, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, não existe outro para se chegar até Deus. Ele diz, ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Nós sabemos que Jesus Cristo, assim como está escrito, é a própria palavra de Deus. Amém? Então vamos nos aproximar de Deus através de uma palavra que está escrito lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 9. Lá no versículo de número 8, o Senhor nos dá um conselho muito importante. Ele diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós precisamos entender que vestes são essas, né? E que óleo é esse que o Senhor está nos dizendo aqui. Essas vestes não são as nossas roupas que nós usamos no dia a dia. Aqui nós precisamos entender que são vestes espirituais, a nossa vida espiritual, né? Quando ele diz, sejam em todo o tempo alvas as tuas vestes, ele diz que nós devemos estar sempre revestidos da santidade de Deus, né? Em todo o tempo sejam alvas, estejam brancas, limpas, não tenha nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhuma impureza. Então, em outras palavras, Deus está dizendo assim para nós, em todo o tempo, sejam puros, estejam santificados na minha presença, estejam inculpáveis, totalmente inocentes em minha presença. E nunca falte o óleo. Que óleo é esse? É a unção de Deus, né? É a capacitação de Deus. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem assim, olha, o Senhor ungiu aquela pessoa como pastor, né? O Espírito Santo ungiu aquela pessoa para ser um evangelista. Então o Espírito Santo de Deus, ele unge, ele capacita. Então essa unção é uma capacidade que Deus nos dá, e só Ele dá, para nós conseguirmos coisas, realizarmos coisas, feitos, que o ser humano por si só não consegue. Então é como essa unção, ela é, na verdade, o poder de Deus, é o poder, a capacidade de Deus que Ele nos dá para realizar coisas extraordinárias, né? Então aqui ele está dizendo uma coisa importantíssima, ele diz, em todo tempo. Por que Deus diz em todo tempo? Ora, se Deus está nos fazendo esse alerta, é porque, na verdade, não é em todo tempo que a gente está nessa condição. Se nós estivéssemos em todo tempo santos, irrepreensíveis, né? Sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa em nós, Deus não precisaria nos alertar. Então, todas as vezes que Deus nos faz um alerta, é porque Ele quer nos aperfeiçoar. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Então, cada conselho que Deus nos dá é no sentido de nos aperfeiçoar, de fazer com que a gente melhore naquilo que Ele está falando. Então Deus está dizendo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, né? Por que em todo tempo? Porque naquele momento que nós não somos achados por Deus, pessoas que estão sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula nas nossas vestes espirituais, é um momento muito perigoso. Então, por exemplo, se nós olharmos o que diz lá no livro de Isaías, Isaías capítulo de número 59, olha o que diz a palavra de Deus. No versículo 1, Isaías 59, versículo 1, é Deus falando aqui conosco. Ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que coisa terrível. Então, no momento em que nós não estamos nessa condição de irrepreensíveis, né? Nessa condição de santidade, no momento que entra algum pecado na nossa vida, que nós cometemos algum erro que desagrada a Deus, nós estamos impedidos de sermos socorridos ou ajudados por Ele. Ele está dizendo aqui, a mão do Senhor está sempre disponível.
Deus, ele é um Deus que ele não dorme. A Bíblia diz que ele não pisca os olhos. Em todo momento, ele está disposto a nos ajudar. Em todo momento, ele está disposto a nos socorrer de qualquer perigo. Mas, como diz aqui, as nossas iniquidades ou as nossas injustiças nos separam de Deus. Então, os nossos pecados até mesmo fazem com que Deus não ouça nossas orações. Ou seja, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos socorrer, porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor e Ele nos ama, e quem ama sempre quer ajudar, sempre quer ver o bem do outro. Quanto mais Deus, que a Bíblia diz que Ele é o próprio amor, Deus é amor, né? Então Deus, Ele sempre quer o nosso bem. Muitas vezes nós questionamos Deus, né? Ó Deus, por que o Senhor não me ajudou a resolver aquele problema? Por que o Senhor não me ajudou a resolver aquela situação? Por que eu sofri tanto com aquilo? Mas na verdade, a palavra de Deus diz que se nós quisermos questionar alguma coisa, nós não devemos questionar a Deus. Nós devemos questionar o nosso comportamento. Se nós quisermos reclamar de alguma coisa, não devemos reclamar da falta do socorro de Deus. Não, nós devemos reclamar, diz a palavra de Deus, reclamar dos nossos pecados, dos nossos erros. Porque assim como está escrito, os nossos erros nos separam de Deus. Os nossos pecados, quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, é colocada uma barreira. É colocada uma barreira entre nós e o nosso Deus. E mesmo querendo nos ajudar, Ele não pode. Por que Ele não pode? Porque Ele deixou essa regra. Toda vez que eu desagrado a Deus, Ele fica impedido até mesmo de ouvir o meu pedido de socorro. Olha que coisa triste. Você já imaginou? Você está diante de um grande perigo e você gritar, clamar a Deus, orar, rasgar o teu coração para Ele, e Ele naquele momento não ouvir você? Ah, mas então Deus é mau, Deus não quer me ouvir. Não, não. Deus é bom, Deus é amor. Não é que Ele não quer te ouvir, Ele fica impedido de te ouvir. Por quê? Porque você mesmo colocou esse impedimento. Então eu costumo dizer que nós atrapalhamos Deus. O ser humano, ele atrapalha Deus. Nós precisamos tomar o cuidado de não atrapalhar Deus. Porque se nós não atrapalharmos a Deus, a Bíblia diz que Ele quer fazer tudo por nós. Tudo que nos traz alegria, tudo que nos faz sermos pessoas realmente felizes, pessoas prósperas, pessoas realizadas na vida, é o que Deus quer fazer na nossa vida. Davi disse, eu oro a Deus, eu clamo a esse Deus que por mim tudo realiza, tudo executa. Então a vontade dele é fazer tudo para que a gente seja uma pessoa feliz nesse mundo. A Bíblia diz, ora, se Deus não negou o seu próprio filho, antes se agradou em moê-lo naquela cruz, como Ele então vai nos negar alguma coisa? Então a vontade de Deus é sempre fazer o melhor para as nossas vidas. E se Ele não faz, a culpa não é dele, a culpa é nossa. Nós vemos, por exemplo, ali o caso de Davi. Davi, ele era um homem que, diz a palavra de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que buscava Deus de uma maneira muito tremenda, muito forte. Ele tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus muito grande. Então, na maioria do tempo, ele estava com as vestes dele limpas. Na maioria do tempo, a unção de Deus estava sobre a vida dele. Mas teve um momento, por exemplo, que ele desagradou a Deus. Ele caiu em adultério, né? Ele começou a errar. E naquele momento, a partir daquele momento, começaram a acontecer coisas terríveis na vida dele. Por exemplo, teve uma passagem ali na Bíblia, se você já leu, que o próprio filho de Davi se revoltou contra ele, quis tomar o reino dele. Davi teve que fugir do próprio filho. E ali aconteceram várias confusões entre os filhos dele, na própria família de Davi. Por quê? Nós vamos entender por quê através de uma palavra que está escrita lá no livro de 1 Pedro. Vamos lá então, 1 Pedro, quase no finalzinho da Bíblia, né? 1 Pedro, capítulo de número 5. É isso mesmo? Isso, capítulo 5 de 1 Pedro, né? Lá no Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 5, no versículo de número 8. Olha o que diz aqui. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, irmãos,
Tem gente que fala assim, o diabo está lá no inferno, né? Jesus já venceu o diabo e ele está lá no inferno preso. Não, Jesus venceu o diabo quando ele ressuscitou lá na cruz, né? Mas ele não destruiu o diabo. A palavra do Senhor diz, por exemplo, aqui, que o diabo ele está à solta aí. O diabo está, na verdade, é até uma palavra dura, uma palavra muito triste de declarar. Mas a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, ele está próximo a nós. Então, a palavra aqui está dizendo para a gente tomar cuidado, porque ele está próximo, ele está ao nosso derredor, está simplesmente esperando uma oportunidade, uma porta aberta para que ele possa entrar e causar toda a destruição que ele é capaz de fazer. Então, nós vemos que quando nós desagradamos a Deus, na realidade, o pecado, né, além dele nos colocar assim longe de Deus, de colocar uma barreira entre nós e o nosso Deus para que ele possa nos defender, o pecado é, na verdade, duas coisas. Ele é uma barreira para que Deus não possa nos alcançar e nos proteger, e também, ao mesmo tempo, ele é uma porta para a entrada do inimigo. Ela é uma porta para a entrada daquele que quer nos destruir. O próprio diabo. Então o diabo, ele não foi destruído e não está no inferno, não. O inferno nem foi inaugurado ainda, meus irmãos. A Bíblia diz que o inferno está sendo preparado, um lago de enxofre está sendo preparado para o diabo e os seus demônios. Então ele está solto por aí. Não pense você que o diabo foi destruído, não. A Bíblia diz, ele está, olha aqui, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele está muito mais perto do que a gente imagina. Ele está só ali espreitando, né? Esperando uma oportunidade, uma porta aberta para que ele possa entrar na nossa vida. Que porta é essa? O pecado, a impureza, tudo aquilo que nós podemos fazer que desagrada ao nosso Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Ele não vigiou, não esteve atento naquele momento, e um breve momento, meus irmãos, uma fração de segundos, já é o suficiente para algum tipo de mal entrar na nossa vida. Às vezes, por exemplo, alguém te fala alguma coisa e naquela fração de segundos teu coração se ira, você fica irritado. Logo em seguida você pede perdão para Deus, né? Maravilha. Mas aquela fração de segundos, o diabo está ali esperando. Já pode ser ali uma pequena porta, uma brechazinha para ele conseguir colocar algum mal na tua vida. Então, às vezes, um pensamento, um sentimento, né? Um olhar, uma palavra, né? Uma atitude, uma coisa que às vezes é muito rápida, muito breve, já é o suficiente para abrir uma porta para algum tipo de mal entrar na nossa vida. É por isso que aqui está dizendo, sede sóbrios e vigiai. O que é vigiar? É estar atento. Mas o que adianta você estar atento 23 horas por dia e durante 1 hora você dormir ali e não vigiar? É como uma empresa que contrata um vigilante, né? Ele tem que estar vigiando ali em todo momento. Não adianta, por exemplo, ele ser contratado para vigiar durante 12 horas, né? E o outro ser contratado para mais 12, e um desses aí, de repente, pelo período de meia hora, 1 hora, ele dormir em serviço, já é uma oportunidade para alguém entrar naquela empresa, por exemplo, e fazer algum mal ali. Então, nós devemos estar atentos em todo o tempo. É como está dizendo lá em Eclesiastes, né? O que diz lá em Eclesiastes, que foi a primeira palavra aqui que a gente viu hoje? Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo esteja vigilante. Em todo tempo esteja em comunhão com Deus. O que adianta você vir à igreja naquele momento, você se derramar na presença de Deus, você orar, você se consagrar naquele momento aí durante o culto, você louvar a Deus, aí você chega em casa, já esquece de tudo que você aprendeu, já fica irritado, já maltrata o teu filho, já briga com a esposa, já briga com o marido, aí no outro dia você chega no seu serviço, já fica todo nervoso ali, tudo irrita você já perde a sua comunhão com Deus. O que adiantou aquele culto maravilhoso do dia anterior? Não adiantou nada, porque foi só naquele momento. E não adianta você servir a Deus em um momento, não adianta você ser fiel a Deus em um momento, não adianta você ser santo e irrepreensível em um momento. Não adianta você estar puro em santidade apenas em um momento. Por isso que ele diz aqui, em todo tempo. Em todo tempo, meu
nós somos servos de Deus 24 horas por dia. Nós devemos agradar a Deus 24 horas por dia. Porque nós não sabemos em que momento vai acontecer um problema. Nós não sabemos em que momento vai acontecer o que a Bíblia diz, o dia mau. O dia mau pode ser 1 minuto, pode ser uma fração de segundo. Então nós não sabemos em que momento o inimigo está ali para nos atacar. Na verdade, ele está pronto em todo o tempo. Então, se ele está em todo o tempo esperando uma oportunidade, não vamos dar essa oportunidade para ele. Vamos conservar a nossa mente, como diz a palavra de Deus, a nossa mente pensando em coisas boas, em coisas santas, pensando na palavra de Deus, pensando em coisas boas, em coisas que são agradáveis a Deus. Vamos vigiar os nossos olhos, aquilo que nós olhamos em todo o tempo, né? Em todo o tempo, a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, todo o nosso corpo será saúde. Mas se os nossos olhos forem maus, nós começarmos a olhar as coisas de uma maneira assim, não com bons olhos, né? Começarmos a ter maldade naquilo que olhamos, na maneira de nós olharmos e vermos as coisas, todo o nosso corpo será tenebroso, diz a palavra de Deus. Então, a escuridão, né? A tenebrosidade ali, as trevas, são um lugar que habita o inimigo. Então, nós não podemos fazer da nossa vida um lugar aberto para o inimigo, não, muito pelo contrário. Nós devemos fazer da nossa vida, né, um lugar aberto para Deus. Por isso que a Bíblia diz, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, para que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, para que nunca falte a unção de Deus sobre a tua vida, aquela unção que vai capacitar você para vencer qualquer obstáculo nessa vida. A unção de Deus é o poder que Deus dá para você vencer qualquer inimigo, meu irmão, em todo tempo. Nós vimos, por exemplo, outro dia, aquela passagem de Daniel, né? Vocês vão se lembrar ali, Daniel capítulo 6. Olha o que diz lá em Daniel capítulo 6. Nós vemos ali na passagem do capítulo 6 de Daniel que ele passou por uma dificuldade muito grande. Mas a Bíblia diz que ele era um jovem que buscava Deus constantemente, né? Ali, por exemplo, tramaram uma armadilha contra ele, ele não esperava, a gente nunca espera. O inimigo sempre quer pegar a gente de surpresa. Por isso que é bom, e é o conselho de Deus, que em todo tempo a gente esteja em comunhão com Deus. Então, fizeram uma armadilha lá para ele, mas ele não caiu. Por quê? A Bíblia diz que ele buscava Deus continuamente. O próprio rei Dário, ou Dario, né, como você prefira, ele disse para Daniel assim, quando ele foi pego naquela armadilha, ele disse, Daniel, o Deus que você continuamente serve, ele vai te livrar. O rei gostava de Daniel, né? Então ele disse, o rei que você continuamente serve, ele vai te livrar. Então o rei sabia que Daniel era um jovem, um homem, né? Que ele estava em todo o tempo, continuamente na presença de Deus. E aí então, diz assim no versículo 20, né? Depois que ele foi lançado na cova, né? O rei até jejuou pela vida de Daniel. Então ali no versículo 20, resumindo a história, diz assim, o rei foi até a cova no outro dia para saber o que tinha acontecido com Daniel. E no versículo 20 ele diz assim, e chegando-se à cova, o rei, né? Chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O 21 diz assim, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, por que Deus enviou ali o anjo, enviou o socorro e fechou a boca do leão? Por quê? Porque foi achada inocência. Naquele momento, Daniel estava em comunhão com Deus. Como disse o próprio rei, né? O Deus que Daniel servia continuamente. Então nós precisamos entender que nós não somos criados apenas para vir à igreja, ouvir uma palavra, cantar um louvor e ir embora para casa. Não.
Nós fomos criados por Deus para adorar a Ele, para servir a Ele continuamente. Assim como Daniel fazia. Não adianta nada você servir a Deus, né? Vir à igreja, como eu disse anteriormente, e dar até um testemunho, e orar, abençoar a vida dos seus irmãos. E, de repente, quando você vai embora da igreja, quando você está no teu trabalho, quando você está com seus amigos, a sua vida é totalmente diferente. Como dizem por aí, às vezes a pessoa tem uma vida dupla. Na igreja ela é uma coisa, e lá no mundo, no meio das pessoas, ela é outra coisa. Então não vai adiantar nada. Você, talvez, se você vive dessa maneira, você é uma pessoa que ainda não conhece o que é servir a Deus. Você está perdendo tempo. Tudo aquilo que você tem aprendido na igreja ou na palavra de Deus não está servindo de nada para a sua vida. Muito pelo contrário, vai servir contra você ainda. Porque a palavra de Deus diz que nós seremos julgados por aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Então você que tem aprendido como agradar a Deus através da palavra e não tem vivido isso, né, na tua vida pessoal, no teu trabalho, no meio da tua família, você vai ser julgado por tudo isso que você tem aprendido na palavra de Deus. E essa mesma palavra que te salva, né, que te cura, que te liberta, no dia do julgamento, ela vai ser o teu juiz, ela vai te julgar. Por isso que a palavra de Deus diz que hoje, Jesus Cristo, a palavra de Deus, Ele é o nosso advogado, Ele nos defende, Ele nos protege, mas Ele vai ser o nosso juiz. Então preste atenção, o mesmo Senhor Jesus, que é o nosso advogado que nos defende hoje do inimigo, Ele vai nos julgar, Ele vai ser o juiz. Então essa palavra que você tem aprendido, tudo que você tem aprendido com Deus na igreja, vai julgar você. Então nesse momento, se você não foi encontrado, como Daniel foi encontrado aqui, né? Totalmente irrepreensível, justo na presença de Deus, né? Totalmente, como diz aqui, né? Daniel disse, foi achada inocência em mim. Se você não for achado inocência em tudo aquilo que você tem aprendido, você vai ser condenado. Então aquele lago de fogo e enxofre que está sendo preparado para o diabo e seus demônios, você vai ser lançado junto com ele lá. Então, além dos problemas que você pode ter na sua vida hoje, né, aqui na terra, aqui no mundo natural, se você não agradar a Deus em todo o tempo, lá no dia do grande julgamento, ali vai ser a tragédia final, a tragédia total na sua vida. Então, por isso que a palavra diz lá em 1 Pedro, vigie, esteja atento em todo o tempo. O diabo está aí ao seu redor, meu irmão. Infelizmente é a verdade. É uma palavra dura, mas é a verdade. Ele está ao redor das pessoas, ele está aí solto no mundo, esperando uma oportunidade, esperando que você faça o quê? Que você cometa um erro, que você desagrade a Deus, que você coloque essa barreira entre você e Deus, e que essa barreira se torne uma porta para que o diabo entre na sua vida e destrua a tua vida. Às vezes ele entra para destruir a tua saúde, às vezes ele entra para destruir o teu casamento, para destruir a tua família, para causar um transtorno, ali, uma discórdia na tua família, colocar o teu filho contra você, como aconteceu com Davi, por exemplo. O próprio filho se levantou contra ele. Então pode acontecer na tua casa. Então que você possa estar livre dessas coisas, livre das armadilhas do inimigo, livre das investidas do inimigo na sua vida. Como que você faz isso? Como está dizendo lá em Eclesiastes, em todo tempo seja alvas as tuas vestes, em todo tempo esteja em santidade, em todo tempo esteja irrepreensível, em todo tempo esteja agradando a Deus, sirva a Deus continuamente. Dessa maneira, você vai estar seguro. Como diz lá em Isaías capítulo 59, a mão do Senhor vai estar sempre estendida para você. Ele sempre vai estar pronto para salvar, para livrar você do inimigo, como ele fez com Daniel, desde que seja achada inocência em você. Desde que você esteja agradando a Deus em todo o tempo. Então, seja uma pessoa constante na presença de Deus. A Bíblia também diz isso. Nós precisamos ser constantes na nossa busca com Deus. Nós precisamos ser constantes na presença de Deus, porque enquanto nós estivermos na presença de Deus, estaremos seguros. Estaremos, como diz lá no Salmo 91, né? Descansando à sombra do Onipotente. Então, que você possa ser essa pessoa que, como Daniel,
Sirva a Deus continuamente. Não seja uma pessoa que em cada momento é de um jeito, não. Que você tenha um caráter firme, né? Um caráter de Deus, um caráter de uma pessoa de Deus realmente na sua vida. Que em todo lugar você seja a mesma pessoa. Porque Daniel, ele era uma pessoa, por exemplo, que ele buscava a Deus em oração 3 vezes por dia. Quando ele ficou sabendo que estava ameaçando ele de morte se ele fizesse isso, ele não mudou. Ele continuou fazendo a oração dele 3 vezes por dia, ele continuou sendo a mesma pessoa. Então, às vezes, nós precisamos tomar cuidado, porque aparecem algumas tentações no nosso meio, no nosso caminho, para que naquele momento a gente desagrade a Deus. Então, não fique intimidado por nenhuma ameaça, por nenhum perigo, não. Sirva a Deus continuamente, em todo o tempo, porque se houver algum perigo, se houver alguma grande ameaça contra a tua vida, se você estiver continuamente na presença de Deus, agradando a Ele, pode ter a certeza que a mão dele vai estar pronta para lhe socorrer, para lhe ajudar, como ele fez com Daniel, e nada, nenhum mal vai chegar até você. O inimigo não vai encontrar nenhuma porta aberta, e a única porta aberta que vai estar na sua vida é uma porta aberta para as bênçãos de Deus sobre você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e que você seja verdadeiramente essa pessoa que sirva a Deus continuamente, que esteja debaixo da proteção de Deus continuamente e que nunca vai dar nenhuma chance para o inimigo na sua vida, para que você possa ser uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, para que você possa ser uma pessoa que tem uma família muito feliz, muito próspera, uma pessoa realizada na vida, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus.